Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre um tema um tanto às vezes intrigante nessa questão do mundo do bonsai, que seria uma separação, né? Essa separação sobre o que é muda, o que é pré-bonsai e o que é bonsai. Quando eu devo considerar minha planta um bonsai? Estou cultivando, coloquei minha planta num vasinho, ela é um bonsai? A planta do cicrano, eu vi uma foto, aquilo é um bonsai? Então vamos falar sobre isso. Mas para falar sobre isso, eu separei este vídeo para estar falando em pontos de vista diferentes. Eu até escrevi aqui para não perder o foco, mas vamos falar sobre o ponto de vista do público leigo, né? Vamos falar do ponto de vista profissional, vamos falar do ponto de vista comercial e vamos falar do ponto de vista pessoal. Primeiramente, para a gente poder fazer essa separação, né, nós precisamos ver a raiz do bonsai, né? O bonsai, você pode muito bem, né, depois desse vídeo, ir lá no Google, pesquisar lá no YouTube a história do bonsai. Ou pode procurar vídeos também no YouTube com histórias referentes ao bonsai. Por quê? Porque é preciso a gente ver de onde veio essa raiz, né? O bonsai nasceu, né? Existem, pessoal, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, já vi relatos até de bonsai no Egito, né? Algumas coisas que eu já li a respeito, né? Não tenho nada embasado nessa questão, mas segundo meus estudos, bonsai nasceu na China, falando um resumo bem rápido mesmo. O bonsai nasceu na China, depois foi para o Japão, se tornou arte no Japão, e é uma técnica onde existem técnicas de cultivo, né? Técnicas de horticultura, por que não? Né? Onde nós cultivamos uma planta em um vaso pequeno. Devia ter trazido um bonsaizinho pequeno aqui para segurar na mão. Aonde nós cultivamos uma planta em um vaso pequeno e ali nós cultivamos e mantemos a beleza daquela planta. E o bonsai, né, hoje em dia, não é somente a questão comercial ou a questão profissional, mas também existe uma filosofia por trás do bonsai, né? Essa filosofia foi mais presente na China, por aquilo que dá para a gente ler e estudar a respeito, né? O bonsai foi muito cultivado pelos monges, né? Nos monastérios, e ali para eles era uma maneira de estar em contato com o belo, de estar em contato com Deus, nesse cultivo, nesses locais. O Japão, né? Quem sou eu para poder falar de política e história? Mas o Japão sempre, às vezes, não vou dizer pegou as coisas da China, mas sempre melhorou muitas coisas, né? No Japão, isso se tornou uma arte e foi difundido pelo mundo por aquele filme Karate Kid, né? Quem aí, milhares de pessoas que cultivam bonsai, que a gente conversa em entrevistas, sempre a pessoa, principalmente aqui no Brasil, as pessoas falam, eu conheci no Karate Kid, e eu vi, achei bonito, e hoje em dia essa arte está difundida, e se difundindo cada vez mais, e se desmistificando. Isso é muito importante, essa questão da desmistificação. Não sei se eu falei correto. Por quê? Porque até alguns anos atrás, até quando eu comecei, né? Eu acredito que quando eu comecei no bonsai, tem praticamente 12 anos que eu cultivo bonsai. Não é muito tempo, tem pessoas no Brasil que cultivam bonsai há muito mais tempo que isso. Mas no início, quando eu comecei, ainda dava para ver um resquício dessa questão de mistério, dessa questão de algo secreto, com técnicas secretas, algo mais resguardado. Até que as pessoas começaram a debater sobre isso, né? A falar sobre as técnicas. Eu faço assim,
fulano faz assado, aí vieram canais aqui no YouTube falando dessa questão, e esse cultivo agora está acessível a quem quiser. Quem quiser aprender, quem quiser fazer bonsai, tem muito material na internet, tem muitos vídeos no YouTube, tem livros em PDF. Se você digitar no Google bonsai PDF, você vai ter uma série de livros e apostilas que você consegue baixar para poder ler sobre o assunto. E hoje nós temos essa acessibilidade para ver o que é essa questão do bonsai, né? O bonsai é uma arte. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é a seguinte: o bonsai é uma arte que... O bonsai é uma atividade artística que trabalha a sensibilidade humana, promove a interação entre o homem e a natureza, além de ser um ótimo exercício de perseverança, paciência e observação. Essa palavra exercício, ela é muito importante para você que quer se ingressar na arte do bonsai, né? Exercício, exercitar, praticar. Quando nós estamos aí fazendo exercícios, entramos aí em uma academia, ou nos preparamos assim, exercício, a gente pensa logo em nos exercitar, nos preparar. Então, no bonsai não existe diferença, porque precisamos exercitar. Nós exercitamos tanto a nossa criatividade, quanto o nosso conhecimento, exercitamos também a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver a vida através do cultivo e da construção, né, junto com outra vida, que são as plantas. Plantas são seres vivos as quais utilizamos para poder fazer bonsai. Então vamos aí para essa questão do que é bonsai, o que é pré-bonsai, o que é muda, segundo os pontos de vista que eu falei para vocês ali. Primeiramente, vamos falar sobre o ponto de vista leigo, né, o ponto de vista público de uma maneira geral. O que quer dizer o ponto de vista leigo, ponto de vista público de uma maneira geral? Me lembro muito bem quando eu era criança, parou uma Kombi aqui na minha cidade e saía duas pessoas de dentro dessa Kombi, cheio de uns vasinhos com umas malas, né? Como se fossem umas malinhas, bonito, né? Vou colocar para vocês aqui uma foto de como eram mais ou menos essas malinhas. Eu me lembro que tinha vários pinheirinhos dentro desses vasinhos, com umas raizinhas à mostra, e essas pessoas saíram vendendo isso como bonsai. Eu acredito que isso fosse mais ou menos aí por volta do sucesso do filme Karate Kid. E essas pessoas saíram vendendo, eu me lembro que era muito caro, eu fiquei vislumbrado vendo aquilo, né? Realmente parecia uma árvorezinha, mas era uma muda, um pinheirinho. E a pessoa falando que aquilo era um bonsai. E na mesma hora, a gente olha aquilo e pensa, nossa, é uma mini árvore, né? E esse ponto de vista público, né, esse ponto de vista leigo, quando vai às vezes em supermercados, em floriculturas, está presente em vários locais esses vasinhos com essas mudas com o nome bonsai. Alguns escritos no vaso bonsai, outros escrito bonsai jovem, né? De várias espécies diferentes, alguns com frutinhas, alguns com flores, alguns somente os galinhos, mas só dessas plantas terem ali o nome bonsai, isso já é uma coisa que atrai a pessoa. E o preço dessas plantas também não são, hoje em dia, né? Naquela época era um absurdo, quando eu vi essa questão aí desses vasinhos. Até existe esse ditado popular de que o bonsai é uma coisa cara. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de preço, porque existe uma diferença entre uma planta cara e uma planta com um alto valor.
Então, do ponto de vista público, as plantinhas nos vasinhos bonitinhos, enfeitados, são bonsai. E acredito que seja a maior porta de entrada para as pessoas se ingressarem, se interessarem e ir de encontro a querer conhecer um pouco mais sobre a arte do bonsai. São essas arvorezinhas em supermercados, em floriculturas, etc. Então, o bonsai do ponto de vista público é isso. Aquilo é o bonsai. E quando às vezes a pessoa compra uma plantinha daquela, ou às vezes começa a morrer, porque existe muito isso, né, da pessoa comprar ou ganhar uma plantinha daquela, ir para casa e essa plantinha começar a morrer. Por que que essa plantinha vai começar a morrer? Essa plantinha vai começar a morrer porque ela não é uma planta preparada. Ela não é uma planta preparada como um bonsai seria preparado, né? Ela não tem um substrato para bonsai, ela não tem uma adaptação ao clima para bonsai. Muitas dessas plantas às vezes são cultivadas em sombra. Na realidade, o que são essas plantas? São mudas, produzidas em massa, em vários vasinhos. Algumas pessoas só chegam lá, tira aquela plantinha, põe no vasinho, maceta uma terra, joga uma pedrinha branca em cima e tá pronto ali o bonsai para a pessoa poder comprar. Essas plantas são simplesmente feitas para durarem o tempo necessário de ir para a loja e da loja ir para a casa da pessoa que comprou. Principalmente as plantas, esses bonsais em vasinhos de plástico, juníperos, né, os pinheiros, são plantas que muitas vezes compramos já mortas. Por quê? Os pinheiros, essas plantas, elas demoram um pouco para mostrar que já morreu. Às vezes um pinheiro, um junípero, demora às vezes até 3 meses para começar a se secar. E quando começa a secar, né, vou colocar aqui mais outra fotinha, quando começa a secar, é certeza que a planta já foi e não tem jeito da gente fazer mais nada. Por quê? Porque é uma planta que não foi cultivada de uma maneira correta. Porque se fosse uma muda que tivesse sido cultivada da maneira correta, colocada no vaso da maneira correta, ela duraria mais. Ah, Diogo, mas eu tenho uma que eu comprei, eu ganhei, que está comigo até hoje, faz muitos anos nesse vasinho. Sim, como eu disse, o nosso ponto de vista leigo, né? Este é o seu bonsai. Então, para a gente encerrar essa questão do ponto de vista leigo, todas essas plantas são bonsai e têm muito carinho pelas pessoas que a adquiriram, pelas pessoas que as ganharam. Então, com certeza, esta planta é o seu bonsai, ok? Do ponto de vista leigo e público. Vou falar um pouquinho agora sobre um outro ponto de vista. Vamos falar agora um pouquinho do ponto de vista comercial, né? Mas qual que seria esse ponto de vista comercial, Diogo? Você já não falou das plantinhas no mercado, das plantinhas nas floriculturas, etc., que a gente compra nos vasinhos de plástico? O que que acontece? Como essas plantas às vezes são a porta de entrada para as pessoas pesquisarem sobre bonsai, quererem se aprofundar sobre bonsai, às vezes a pessoa compra uma ou duas plantinhas desta e logo já vai lá no Facebook, ou vai em algum fórum, ou vai em um grupo de WhatsApp e vai começar a pesquisar e a debater sobre bonsai. Vai começar a entender que existe plantas mais bonitas, plantas mais elaboradas, plantas mais bem trabalhadas, né? E ela começa a olhar para a planta dela, pensando se a planta dela um dia vai ficar daquela maneira. Então, esse ponto de vista comercial, aí já entra um pouco a parte do comércio dentro do bonsai em si. Esse comércio dentro do bonsai em si, aonde entram
os profissionais de bonsai, entre aspas, né? Já deixo bem claro, né? Por mais que a gente fale, que eu deixo bem claro, às vezes algumas pessoas não entendem. Não estou falando de ponta com nenhum comerciante de bonsai, com nenhum site, com nenhum canal. É pura e simplesmente o meu ponto de vista partilhado aqui para vocês. Aí entra essa parte comercial do bonsai em si, porque existe um comércio muito grande do bonsai, né? Do bonsai mesmo, em questão de plantas mais elaboradas, aonde dentro desse comércio são vendidos desde arames, ferramentas, plantas, insumos, cursos, adubos, etc. E essas plantas mais bonitas vêm trazer essas pessoas para olhar para algumas outras plantas, né, como essa aqui. Eu peguei essa planta aqui até em sites estrangeiros, né? Eu entrei para poder fazer print, foi um print que eu tirei da internet mesmo, plantas assim. Aí a pessoa olha esta planta, fala, nossa, essa é um bonsai mais bonito do que o meu. E foi comprado por um site específico de bonsai, ou por uma pessoa específica que mexe com bonsai. Então, o meu valor para essa planta vai ser um pouco maior, né? Embora, agora nós vamos assim, parar e pensar o seguinte, né? Esse nome bonsai encarece às vezes muito as coisas. Aí a pessoa teve a sua porta de entrada com essa mudinha, teve a sua porta de entrada, pesquisou um pouco, viu que o bonsai é um pouquinho mais além que aquilo e que existem maneiras de trabalhar melhor as plantas, e ela se depara também com preços e valores de diversos tipos de plantas, né? Agora as plantas já não estão mais ali em um vasinho de plástico, elas estão em um vasinho de cerâmica, com o nome embaixo, bonsai, né? E aí a pessoa vai debater mais um pouquinho, aí nós vamos passar agora para o ponto de vista profissional. O ponto de vista profissional, ele é puramente simples e direto nessa questão, pelas coisas que eu já vi e pelas coisas que eu escutei. Do ponto de vista profissional, vamos dizer assim que a gente chega lá e fala que isso aqui é uma muda, né? A gente chega lá e fala que isso aqui é um pré-bonsai, e que isso aqui seria um bonsai. Uma coisa mais ou menos assim. O que seria pré-bonsai? Pré-bonsai seria uma questão de comércio, né? Que seria, vamos dizer assim, um material mais barato, com potencial, ou que foi trabalhado para que se tivesse um potencial, para que seja ou vai ser um bonsai um dia. Mas ainda não recebeu o nome de bonsai, por quê? Porque não tem os requisitos que pessoa X ou Y precisa para batizar aquela planta de bonsai ou não. Então, do ponto de vista profissional, entre aspas, existe essa separação. Muda, pré-bonsai e bonsai. Muda, essas plantas de supermercado seriam mudas, plantas, qualquer tipo de planta que a gente pode comprar aí em um jardim ou em um garden, podemos falar isso é uma muda. Plantinhas que fazemos de semente, isso é uma muda. Aí uma planta assim, né? Uma muda sendo trabalhada para bonsai, quando ela começar a se parecer um pouquinho com o bonsai, ela se torna um pré-bonsai. Então, isso seria uma maneira da gente ver assim do ponto de vista profissional. E lembrando também que começa a vir de encontro a questões das regras, porque no bonsai existem algumas regras, né? Existem escolas japonesas, escolas
X, escolas europeias de bonsai, e tem toda essa questão também da transformação do bonsai. Porque se for para a gente ver a história e os tipos de plantas que eram cultivadas, né, algumas pinturas que a gente vê há milênios atrás, plantas simples, né? Plantas simples, né? Com o nome de bonsai, não tinha nada assim estrondoso ou elaborado, mas tinham ali o nome de bonsai. E com esse surgimento das regras, né? Então as regras vêm dizer pra gente quando a nossa planta vai ser um bonsai e quando a nossa planta ainda não é bonsai. Só para lembrar que bonsai, né, traduzindo, significa literalmente árvore na bandeja, ok? E essas regras existem para quem quiser seguir, para quem quiser debater sobre essas regras. Existem muitas discussões na internet. Não sei se você participa de grupos na internet ou algo dessa maneira, mas existe infinitas discussões sobre modelagem de plantas, regras, bonsai, não bonsai, faça isso ou faça aquilo, e essa discussão até hoje eu não vi levar a lugar algum. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do ponto de vista pessoal, que é a que eu mais gosto. Esse ponto de vista pessoal, né, eu vou tentar englobar todos esses pontos de vista que já falamos, lembrando que, por mais que eu tenha falado, né, e dito, é tudo uma coisa meio sem fim que se mistura com pontos de vista diferentes de várias outras pessoas que cultivam também. Tenho costume, às vezes, né, eu tenho 3 locais, onde nesses 3 locais eu tenho plantas, né? E às vezes as pessoas chegam para poder conhecer e saem olhando aquele monte de vasinho, às vezes no chão, no cantinho, e falam: nossa, quanto custa esse bonsai? Quanto custa aquele bonsai? Nossa, e esse bonsai? E às vezes são plantas puras e simples, em um vasinho plantado, sem nenhum tipo de trabalho, e as pessoas pensam que aquilo é uma muda de bonsai. Ou seja, o bonsai, o nome bonsai, tomou conta de todo o viveiro. Então, o meu ponto de vista pessoal, o bonsai vai um pouco mais além do que falar isso é, isso não é, aquilo é e isso não é. Porque a partir do momento que você pegou uma planta, trouxe para perto de você, para você poder fazer dessa planta um bonsai, isso é ponto de vista meu, pessoal, a partir deste momento, essa planta já vai se tornar um bonsai para mim, né? Agora, a questão é o seguinte: a que nível eu quero levar este bonsai, né? Eu quero levar ele a um nível de bonsai de supermercado? Eu quero levar ele a um nível de bonsai bonitinho? Eu quero levar ele a um nível de bonsai expressivo? Eu quero me expressar com minha planta? Eu quero elevar ele a um nível de exposição internacional, porque existem realmente grandiosas obras de arte neste meio do bonsai, né? Então, para mim, do ponto de vista pessoal, desde que eu pegue a planta e traga para perto de mim, para mim já vai se tornar um bonsai, porque vai estar ali no meu meio de cultivo. Agora, entra algo importantíssimo, que é o seguinte: entra algo importantíssimo, que é a preocupação com o que o outro vai achar da minha planta, né? Isso é uma coisa bem complicada, porque se eu faço bonsai, muitas pessoas que fazem bonsai querem postar na internet, no Facebook, no Instagram, onde der para colocar a foto, está colocando, em grupos, e as pessoas querem mostrar. E às vezes um ou outro, né, ou então um monte de gente, não vai gostar da sua planta. Vai dar uma opinião: ó, não faz isso, a planta não tá boa, então às vezes não vai curtir a sua foto lá, né? Ah, mas a minha planta, a foto da minha planta não tem tanta curtida igual a foto da planta do cicrano, né? E às vezes eu fico chateado com isso, né? Por que a minha planta não tá tão boa assim?
o mais importante do que a curtida, do que o outro gostar ou não gostar, precisa ser a sua satisfação pessoal com a sua planta. Porque se você fazer bonsai esperando o outro gostar primeiro que você vai ser uma pessoa que vai fazer bonsai e vai viver frustrada, né, nessa tentativa de fazer bonsai, se preocupando com o outro. Às vezes a gente mesmo já está satisfeito com aquela planta, mas quer um elogio, uma avaliação externa. Mas é preciso a gente olhar para a nossa planta e nos perguntar, estou realmente satisfeito com o meu cultivo? A minha planta está boa? Eu posso melhorar o meu cultivo? E a partir do momento que eu começo a estudar, que eu começo a ver, que eu começo a interagir, essa coisa de o que é bonsai, o que não é bonsai, o que é pré-bonsai, só servem para quê? Separar preços para venda. Porque o bonsai em si, ele vai englobar todo o seu convívio com suas plantas. Porque se eu cultivo uma muda pequena, aqui já existe arte. Se eu cultivo ela com uma intenção de bonsai, o meu substrato confeccionado é uma forma de arte. O movimento que eu dei na minha planta já é uma arte sendo feita. A condução que a minha planta, o cultivo, a maneira da minha planta crescer, tudo isso está dentro da arte que é o bonsai. E a filosofia e aquilo que vamos aprendendo no decorrer dessa caminhada do cultivo do bonsai, tudo isso é consequência do cultivo e consequência do aprendizado. Então, resumindo tudo isso, né, para passar a mensagem final, uma experiência pessoal minha, muda, pré-bonsai e bonsai são apenas nomes para o comércio, né, para poder estipular preços. O bonsai mesmo em si é a sua vivência no trato e no cultivo das plantas. E busquem sempre, primeiramente, acima de tudo, a sua satisfação pessoal com o seu cultivo, para depois você querer, né, buscar a satisfação externa. Precisamos, não só no bonsai, mas na vida mesmo em si, né, estarmos satisfeitos com o nosso cultivo. Tem uma palavra de Walter Paul, eu não sei se fala Walter Paul ou Walter Paul, que fala o seguinte: uma vez alguém perguntou para ele, né, sobre quando eu sei que a minha planta é um bonsai. Aí ele respondeu para a pessoa: você saberá que a planta é um bonsai quando ela tocar sua alma, ou seja, quando a beleza dela tocar sua alma. E é isso que a gente vai tentando nesse cultivo, né? A gente olhar para a nossa planta, que cultivamos ela há anos, né? Olhar para ela e sentir isso, olhar e pensar: nossa, tanto que você está bonita, né? Anos aí de trabalho, de cultivo, de contemplação, de colocar um galinho aqui, um galinho ali, um trabalhinho na madeira ali. Chega numa hora que a gente olha para a planta e começa a perceber o quão bela ela está ficando. Até é interessante porque hoje em dia todo mundo tem celular e tem acesso às fotos, né? E isso ajuda muito no nosso cultivo, porque dá para a gente ver essa evolução que talvez a gente não consegue ver no cotidiano. Às vezes eu estou olhando ali as fotos do meu celular e às vezes me deparo com uma foto antiga de uma planta X que eu achava que não tinha evoluído nada. Eu falo: nossa, essa plantinha aqui, o quanto ela está diferente hoje. E assim seguimos no nosso cultivo. Tá aí mais um vídeo que eu gostaria de ter partilhado com vocês. E se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo.